Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera que está chegando. Bom dia para todo mundo que está junto comigo hoje, tá? Para mim é um prazer ter vocês aqui para a gente começar a nossa semana da suplementação, né? Então, vamos, enfim, passar esses próximos dias aí, daqui até o domingo, falando bastante sobre suplementação nutricional e trazendo, né, para vocês e ouvindo de vocês o máximo que a gente puder, né, sobre isso, enfim, sobre as experiências que eu tenho e que cada um de vocês tem, tá bom? Para mim é um prazer enorme poder compartilhar aquilo que eu venho estudando já ao longo aí de mais de 10 anos, né, e aprender ainda mais com vocês também, tá? Só para que vocês saibam como é que vai caminhar, né, esse processo ao longo dessa semana, a gente vai ter as aulas ao vivo hoje, na quarta, na sexta e no domingo, tá? Sempre às 10 da manhã. Lembrando que para quem se inscreveu e tal, já chego lá, Bruna, e tá lá, né, no canal do Telegram, a gente está gravando essas aulas, essa aula vai ser gravada de hoje, e a gente vai subir lá para um canal específico, onde a gente vai passar o link lá para a galera que se inscreveu por e-mail e também lá no canal do Telegram. Então, aqui quem não faz parte, se interessa, vai lá, ou então depois fala comigo aí que eu mando o link para que vocês entrem lá no canal do Telegram, porque além das aulas, eu vou compartilhar com vocês uma série de materiais, de estudos, enfim, alguns quiz, algumas coisas para a gente poder movimentar e fixar, né, o conhecimento. Então, a ideia é que a gente compartilhe a informação, reforçar a informação de quem já conhece, já entende sobre suplementação, aumentar, né, ampliar o conhecimento de quem conhece um pouco, mas principalmente fixar, né, trazer isso como conhecimento de fato, né, para que isso fique para o futuro aí de cada um de vocês, certo? Então, mais uma vez, é um prazer enorme ter vocês aqui comigo. E vamos lá. A aula de hoje, a gente vai falar sobre suplementação para hipertrofia. Tá? Então, eu dividi essas 4 aulas. A gente vai falar sobre suplementação para hipertrofia, a gente vai falar sobre suplementação para emagrecimento, vamos falar sobre suplementação para o desempenho físico, né? E vamos falar sobre outros usos dos suplementos nutricionais, ou seja, fora do mundo esportivo e estético. Beleza? Então, tem bastante coisa ao longo dessa semana aí para a gente poder trabalhar, tá? Então, vamos lá, que o tempo urge, né? Galera, é o seguinte. Primeiro que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Antes de falar necessariamente sobre suplementação para hipertrofia, a gente tem que lembrar, né, algumas coisas sobre o tecido muscular, né? Então, alguns detalhes importantes sobre o tecido muscular. O músculo, ele é constituído, né, de vários tipos diferentes de fibra. Então, a musculatura esquelética, né? Não estou falando da musculatura lisa vascular, nem da musculatura cardíaca, né? Estou falando da musculatura lisa vascular. Ou, desculpe, da musculatura estriada, que é o músculo esquelético, beleza? E esse músculo, a gente conhece um pouco, né, sobre essa relação aqui que existe do tipo de como se constrói, né, da histologia do músculo. Então, você tem o músculo, você tem a fibra muscular, você tem, né, os filamentos, você tem lá os filamentos de actina e miosina e tal, você tem o sarcômero, né, que é a estrutura menor do músculo que faz o processo de contração. Beleza, mas disso tudo é importante a gente lembrar o seguinte: existem tipos diferentes de fibra muscular. Isso, gente, é determinado, né? Qual é a constituição? Ah, eu tenho que tipo de fibra? Todos nós temos todos os tipos de fibras, ok? Deixa eu só ver como é que faz isso aqui. Pronto. Galera, eu desativei o comentário um pouquinho, tá? Para que facilite a visualização aí de vocês da imagem, dos slides, beleza? Mas não se preocupem não que a gente vai ter tempo para interagir ao longo desses dias. E eu saber que vocês estão aí, vocês vão botando uns coraçõezinhos aí, curtindo, que eu sei que vocês vão estar por aí. O importante é esse. Enfim, então voltando, a gente tem tipo de fibras musculares diferentes. Isso é determinado pela genética. Na verdade, a gente tem, né, o que existe, basicamente falando, as fibras musculares do tipo 1,
as fibras musculares do tipo 2A, 2B. Tá? Existem alguns outros nomes, mas se referindo ao mesmo, a esses mesmos tipos de fibra. E o que isso tem a ver com a hipertrofia, João? Bom, os músculos, né? As fibras musculares, elas podem sofrer. O que é a hipertrofia? A hipertrofia nada mais é do que o aumento da secção transversa da fibra muscular. Ou seja, um músculo que era desse tamanho, né, aumenta o seu tamanho. Só que esse aumento ele pode acontecer de duas maneiras. Então, aí nessa imagem está representado essas duas maneiras que podem ocorrer essa hipertrofia muscular. Então, a hipertrofia miofibrilar e a hipertrofia sarcoplasmática. Tá? A hipertrofia miofibrilar é quando aumenta o número de fibras, né, de miofibrilas. Então, por conta desse aumento de número, o músculo total, né, aumenta de tamanho. Apesar de nessa imagem estar representado que esse aumento ele é, né, muito grande e tal, normalmente não é tanto assim. A hipertrofia miofibrilar ela gera um aumento de volume muscular menor do que a hipertrofia sarcoplasmática, tá? Já a hipertrofia sarcoplasmática, se vocês olharem na imagem, né, você não aumenta o número de fibras, ou seja, não é uma hipertrofia funcional. Você só aumentou, né, o acúmulo de água, você aumentou a quantidade de tecido conjuntivo que envolve esse músculo. E no final das contas, sim, você aumenta a secção transversa do músculo, você tem hipertrofia. Para a grande maioria das pessoas, quando a gente pensa em hipertrofia muscular, principalmente na hipertrofia estética, ou até na hipertrofia esportiva, no caso do fisiculturismo, nós estamos falando de hipertrofia sarcoplasmática. Então, essa hipertrofia que aparece, que as pessoas ficam mais volumosas e tal, é a hipertrofia sarcoplasmática. A hipertrofia miofibrilar é o que nós tentamos fazer. Quem faz isso não é a nutrição, é o treinamento físico, ok? Quem direciona isso é o treinamento físico. E a gente tenta fazer isso com os atletas, porque é o que a gente chama de hipertrofia funcional. Porque quando você aumenta o número de fibras, você aumenta, né, a capacidade de força, de contração, de recrutamento e por aí vai. Beleza. Quem consegue hipertrofiar, geneticamente falando, tem gente que hipertrofia mais, tem gente que menos. Primeiro, hipertrofia é difícil para todo mundo, que fique claro. As coisas assim, fulano de tal tem facilidade de hipertrofiar. Tem não, tá? É difícil para todo mundo. Só que para algumas pessoas é mais difícil do que para outras. Então, isso é importante da gente, né, ter clareza. Algumas coisas determinam isso. Padrão hormonal e a questão genética da distribuição das fibras. Então, as fibras que promovem maior hipertrofia, as fibras que conseguem crescer mais, são as do tipo 2B. E aí, dependendo da pessoa, ela pode ter uma predominância, por exemplo, das fibras musculares do tipo 1. Então, essa pessoa que tem predominantemente fibras musculares do tipo 1, não é que ela não possa ter hipertrofia, ela vai, mas ela nunca vai se comparar a alguém que tem uma predominância de fibras do tipo 2B. Então, é importante que a gente saiba disso, por quê? Porque muitas vezes o nosso paciente chega ao consultório, né? Ah, João, eu quero virar um bodybuilder, eu quero ter o corpo igual de um fisiculturista. Tá? Só que se aquela pessoa geneticamente, né, predominar as fibras do tipo 1, ele nunca vai chegar àquele padrão muscular. Não dá, gente. Isso não significa que ele não pode ter resultado. Isso só significa que a gente tem que falar para essa pessoa, mostrar para essa pessoa, olha, vamos lá, vamos evoluir um passo por vez, né? Compreenda que hipertrofia é gradativa, é uma resposta crônica, tá? A hipertrofia é uma resposta crônica, é uma adaptação crônica, e que sim, existem limites genéticos. Então, isso não significa que não teremos resultado, só significa que é importante que a gente estabeleça padrões reais, passo a passo, beleza? Bom, uma outra questão genética que circula isso e, de certa forma, regula é essa balança que eu coloquei para vocês. Existem, gente, muitos fatores que intervêm no processo de síntese e degradação muscular. Mas eu coloquei esses dois aí como principal. Então, são duas proteínas, o mTOR e a miostatina. mTOR é uma proteína que regula positivamente a síntese proteica. Então, toda vez que você ativa mTOR, você está aumentando a síntese proteica, produzindo mais proteínas. A tendência, se isso for associado a uma dieta correta, um descanso adequado, um treinamento físico intenso, é que isso proporcione uma melhora na massa muscular. Segunda questão, aí a outra proteína é a miostatina. Miostatina, tá, é uma proteína que limita
a síntese proteica, limita o crescimento muscular. Então, as duas são importantes, porque a gente precisa de um determinado equilíbrio. Mas quando a gente está falando de hipertrofia, a gente está falando, de certa forma, em botar mais peso na balança na miostatina, no mTOR, e tirar peso da miostatina. Então, esse mTOR tem que pesar mais do que a miostatina para que ocorra hipertrofia. Só que, como toda e qualquer proteína, existe uma questão que chama-se expressão gênica, expressão proteica. Então, nossos genes, né, expressam mais ou menos uma ou outra proteína. Então, tem pessoas que têm, geneticamente também, uma maior expressão de miostatina. O que é isso? Tem pessoas que produzem mais miostatina do que outras. Então, tem pessoas que têm maior dificuldade de ganhar massa muscular. Aquela pessoa que você olha, ela tem um perfil magro, você vê que ela tem outras pessoas, outros familiares próximos que também são muito magros. Então, existe uma carga genética para isso. Essa pessoa expressando muito a miostatina, ela vai ter mais dificuldade em hipertrofiar. Tá? O processo de regulação dessas proteínas não é simples. Então, a gente tem aí a cascata do mTOR, por exemplo. Então, existem intervenientes no mTOR. Você quer aumentar a atividade do mTOR? Tudo bem, você pode elevar IGF-1, insulina, treinamento de força, o aminoácido, leucina, ativa o mTOR. Agora, quem disse que aumentar a atividade de mTOR é diretamente proporcional a aumentar a massa muscular? Aí é que está a questão. Ativar mTOR, gente, significa, dentre outras coisas, porque mTOR ativado em momentos aleatórios pode, por exemplo, aumentar a síntese de gordura, para quem não sabe. Tá? mTOR não aumenta a síntese só de proteínas musculares, tá? Ainda tem isso. Mas supondo que você ative o mTOR e ele aumente a produção de proteínas. Qual proteína? Imagine a situação em que eu entrego na mão de vocês um livro de receitas e falo assim, ou então eu chego num restaurante e falo assim, o garçom, por favor, pode trazer a comida. Aí ele faz, mas, peraí, que comida? Não, traga aí a comida. Aí ele vai e, se eu não escolhi, faz o que der na telha dele. Quando ele coloca a comida, ele fala, não, mas não era essa que eu queria, não. Não faz sentido, concordam? É mais ou menos isso. Quando você simplesmente ativa o mTOR, sem justificativa, digamos assim, é como se ele tivesse um cardápio inteiro de proteínas para produzir. Uma única célula, gente, ela pode ter de 20 a 30 mil tipos diferentes de proteína. Então, quando eu falo, ativei o mTOR, aumentei a síntese proteica, joia, mas de qual proteína? Pode ter sido de queratina do meu cabelo, pode ter sido de colágeno da minha gengiva, pode ter sido de elastina, pode ter sido de uma enzima, pode ter sido de um hormônio, pode ter sido um monte de coisa, inclusive actina e miosina, que são as proteínas musculares. Então, esse processo de regulação do mTOR, ele não é sozinho o mais importante. Ele é importante, é legal que a gente pense no mTOR, é legal que a gente pense em estratégias nutricionais e de suplementação para ativar o mTOR, é joia, mas no momento certo e principalmente associado a o que de fato funciona, que é a regularidade na alimentação, treinamento e sono. Sempre esses serão os 3 pilares, não tem como mudar isso. Tá? Assim então, com relação à regulação também da miostatina. Então, aí a gente tem também uma representação sobre a regulação do processo, da atividade de miostatina, que depende também de uma série de coisas para ser ativada ou inativada, para ter maior ou menor atividade. Tá? Então, a gente vai trabalhar em cima dessas coisas também para promover um processo de hipertrofia. Joia? Bom, como eu acabei de falar, a base sempre vai estar relacionada à alimentação, sono e treinamento físico. Então, hipertrofiar, ganhar massa muscular sem treinamento físico é algo praticamente impossível. Ah, João, mas eu tenho um caso de um paciente que ele foi hospitalizado, ele acabou perdendo muita massa muscular e depois, mesmo sem treinar, só se alimentando, normalmente ele ganhou massa muscular. Peraí, aí a gente está falando de recuperação. Estamos falando de memória muscular, que existe sim. Existe memória muscular e essa pessoa ela perdeu e agora está recuperando. Ok,
Isso acontece, sem treinamento, porque ela estava num estado, né, de depressão e agora ela está voltando na sua condição normal. É uma coisa. Mas eu estou aqui, na minha condição normal, no meu equilíbrio, né, na minha homeostase muscular e tal. Só porque eu mudei minha alimentação eu vou ganhar massa muscular? Não, não existe isso. Ganhar massa muscular depende de um estímulo, depende de você criar a necessidade. Você tem que dizer para o seu corpo, olha, a quantidade de massa muscular que está aqui hoje não é suficiente, precisa aumentar. E isso, galera, só é feito se você der um estímulo correto de treinamento. Então, né, assim, é fundamental, né, a importância do educador físico, a correlação, a união, né, entre o educador físico e o nutricionista é fundamental, tá, para que ocorra hipertrofia. Então, não tem como ser diferente disso. E a outra coisa, né, é o sono. Então, hipertrofia, ganhar massa muscular sem dormir bem, eu afirmo sem nenhum medo de errar, tá? Não vai funcionar. Eu não durmo bem e estou ganhando massa muscular? Meu irmão, você é de outro planeta, tá? Só que dormir bem não significa dormir muito. Dormir bem não significa dormir necessariamente 8 horas por dia. Para dormir bem, você precisa ter um ciclo regenerador de sono, ok? E para isso, para ter um ciclo regenerador de sono, você só precisa passar pelo número de horas adequadas a você. E isso é uma questão importante da pessoa compreender. Nem todo mundo precisa da mesma quantidade de sono. Então, nós precisamos de quantidades diferentes. Em resumo, o que a gente tem hoje na ciência é que é possível ter um ciclo completo de sono em apenas 4 horas, mas tem gente que só consegue ter um ciclo completo de sono em 10. Então, 4 horas ou 10 é um delta de variação muito grande mesmo, tá? Pô, João, mas como é que eu vou saber isso? Observação. A gente precisa se conhecer e a gente precisa ensinar os nossos pacientes a se conhecerem, a se observarem, né? A dizerem como é que eles se sentem quando eles dormem tantas horas, ou X, ou isso, ou aquilo. Mas não se preocupe apenas com o número de horas, e sim com a qualidade. Algo que vale a pena, né? Depois a gente pode marcar um outro momento aí para conversar sobre isso, é fazer higiene do sono. Então, cuidar corretamente do sono. Né? Antes, ali, 1 hora antes de dormir, diminui a luminosidade, né? Fica num ambiente um pouco mais escuro, mais arejado, mais fresco, porque é escuridão, temperatura e estado psicológico, tá? Então, nada de DR antes de dormir, isso deveria ser proibido, né? Para a pessoa não se estressar. Então, o ideal é que a gente faça coisas antes do sono que nos relaxem, beleza? Relaxando facilita a chegada do sono, tende a melhorar a qualidade. Bom, um outro aspecto, né, que é relevante, óbvio, é a alimentação. E aí eu peguei esse gráfico do artigo só para mostrar o seguinte: a resposta de síntese proteica, tá, que está aí, com diferentes estímulos, tá? Então, a pessoa que faz um treino de musculação, é o primeiro gráfico aí à esquerda, né? O branquinho. Então, ela teve um estímulo de síntese proteica. Quando ela faz a ingestão de nutrientes antes do treino de musculação. Então, ela come, né, adequadamente e treina. Já melhora a síntese proteica. A ingestão só de nutrientes, só comer, sem treinar, gera síntese e gera síntese. Principalmente se aquela pessoa, né, tiver sofrido algum desgaste anterior a isso. E a ingestão de nutrientes depois do treino de musculação também promove um aumento de síntese proteica. Claro, você criou a necessidade, porque você degradou e você deu substratos para o processo de sinalização e recuperação, você tem um estímulo maior de síntese. Ok. Aí a tendência das pessoas é olharem para esse gráfico, né, e falar assim, então eu vou treinar e comer pós, né? Não precisa comer pré. Gente, a gente pode fazer tudo, tá? Uma coisa aqui não impede a outra. Eu posso fazer e devo uma correta estratégia nutricional pré, fazer o treino intenso, como ele tiver que ser, como, né, o educador físico recomendar, e fazer a ingestão pós adequadamente também ao que, né, aos meus objetivos, ao que aquele treinamento se propõe, beleza? Então, lembre, beleza, treino, alimentação e sono são
os pilares. E quando a gente fala de suplementação, quando a gente fala da suplementação, da possibilidade que a gente tem de utilizar, né, diversas coisas, diversas substâncias e tal, algo importante de ficar claro, né, na cabeça das pessoas é o seguinte: suplementação para a hipertrofia, não existe uma cápsulazinha, um pozinho, uma proteína que você tomando aquilo vai gerar hipertrofia. Então, não existe nenhum suplemento que sozinho, por si, provoque hipertrofia muscular. Ok? Não existe. O que existe é suplementos que podem potencializar um estímulo, né? Um processo, algo da fisiologia que beneficia a hipertrofia. Então, são coisas diferentes. Por exemplo, eu posso dizer que se eu suplementar uma substância estimulante, eu posso estar gerando hipertrofia, eu posso estar estimulando hipertrofia. Porque se eu tomar essa substância estimulante antes do meu treinamento, e ao treinar, e ao ir treinar com esse aumento de potencial, eu treinar com maior intensidade, o treino mais intenso promove, né, uma facilitação da hipertrofia. Eu posso dizer, por exemplo, que usar um fitoterápico, um chá calmante, um chá de camomila, por exemplo, antes de dormir, é bom para hipertrofia. Por quê? Porque o chá de camomila gera hipertrofia? Não. Mas porque ele relaxa o corpo, né, facilita a chegada do sono, e se a pessoa dormir melhor, sim, isso é importante para a hipertrofia. Entendem? Então, nem sempre, quando falarmos de suplementação para hipertrofia, estaremos falando de uma resposta direta, de algo que diretamente promove um resultado, promove, né, o ganho de massa muscular. Mas essas substâncias, os alimentos, os suplementos que melhoram sono e treino, são tão fundamentais quanto a própria alimentação, que leva, né, que promove, na verdade, o fornecimento de substratos para sintetizar aquele tecido. Então, pensem nisso. Bom, as possibilidades que a gente tem de suplementar e tal, de qual suplemento, são muita, gente. Tem muita coisa no mercado, principalmente se você abrir esse leque, abrir essa cabeça nesse sentido, né, do que eu estou colocando aqui para vocês. Ou seja, se você pensar que, além de substratos diretos, você, né, também pode trabalhar com coisas indiretas que melhoram o sono, que melhoram o treino, você vai abrir enormemente esse leque, tá, de possibilidades aí para que a gente consiga promover uma melhora da hipertrofia muscular, tá? Mas aí eu separei algumas coisas, talvez as mais relevantes, para que a gente pense nesse sentido. Bom, a primeira delas que eu quero falar para vocês é da proteína do soro do leite, Whey Protein. O Whey, gente, é a proteína mais conhecida, mais vendida no mundo, assim, no mercado de suplementação, tá? E não é à toa. É a proteína também que tem o maior volume de estudos, tá? É a proteína que tem um embasamento científico maior. É a proteína mais bem aceita por quase a totalidade, né, dos cientistas que estudam e que fazem essa correlação entre alimentação, suplementação, treinamento físico, né, e resultado. Então, tem muita coisa, tá, para a gente sobre o Whey. Mas não é mágica, não é um pozinho mágico, não é algo que você vai lá, toma e por isso você vai ter o resultado, não é uma proteína que gera sozinha, né, hipertrofia. Eu acho engraçado às vezes quando eu vejo uma pessoa falar assim, não, é uma pessoa que não entende, não conhece de suplementação. Meu Deus, mas eu vou tomar esse pó, esse negócio vai me engordar, ou eu vou ficar forte demais. Gente, se fosse fácil assim, né, todo mundo na rua estava aí forte, musculoso e tal, musculosa. Não é assim que as coisas funcionam e a gente sabe bem disso, né? O que acontece? Então, por que o Whey é diferente de outros? A gente tem outras proteínas de suplementação. Né? A gente tem proteína hidrolisada da carne, proteína do ovo, né? A albumina, a caseína, as proteínas vegetais. Então, tem bastante coisa hoje no mercado como opção. Qual é o diferencial do Whey? O Whey tem algumas diferenças. Uma, é uma proteína de altíssimo valor biológico. Isso significa que ela tem todos os aminoácidos essenciais em grande concentração, tá? E é de muito fácil digestão e absorção.
que esse é um ponto diferencial. Tá? O whey protein é uma proteína de muito fácil digestão e absorção. Isso significa que a chance de você aproveitar bem aquela substância, aqueles aminoácidos, é muito grande. Então, aqueles aminoácidos chegam facilmente à corrente sanguínea, né, e facilitam alguns processos. E aí vem a primeira dúvida com relação ao whey, é que as pessoas associam usar um suplemento proteico ao fato do músculo ser feito basicamente de proteínas, se a gente for resumir de forma simplista, proteína e água ali, né, mas óbvio que tem outras coisas. Mas vamos lá, tem a parte principal ali, que são as proteínas contrácteis, né, actina e miosina e tal. Então, se o músculo é feito de proteína e eu tomar proteína, eu vou aumentar meu músculo. Não. Tá? Mas se eu der proteína, eu vou estar dando tijolo para construir o músculo. Mais ou menos. Isso é importante? É. Aumentar o aporte proteico total da pessoa que quer hipertrofia é importante? É, sim, fundamental. Essa pessoa precisa ter uma dieta hiperproteica para ter hipertrofia muscular. Mas nem sempre o objetivo da suplementação de proteína vai ser fornecer o tijolinho para a construção dessa parede. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Esse gráfico aí ele foi retirado de um livro chamado Nutrient Time. Tá? Nutrient Time é um conceito que fala que um mesmo nutriente ingerido em momentos diferentes, ele pode provocar diferentes adaptações no corpo. Isso é fato, isso acontece se você pensar, por exemplo, no açúcar e tal, na condição que você coloca o organismo. Porque você comer uma colher de açúcar ao acordar, você vai provocar uma resposta, né, liberação de insulina e tal. Só que a consequência dessa liberação de insulina, dessa resposta, é uma. Se eu pego essa mesma colher de açúcar e consumo no meio do meu treino, a resposta é outra, né? A adaptação é outra. Então, isso é Nutrient Time. Tá? O conceito parte daí. Não significa que eu concordo com tudo que está no livro, né? Mas é um conceito que eu acho interessante. E esse gráfico está representando o seguinte: o aumento do potencial anabólico, tá? Que acontece pós-treinamento, independente de consumo alimentar. Então, nesse gráfico aí não tem a pessoa ficar em jejum. Ela treinou, então aí onde tem o minuto zero, né? Embaixo aí. Ela acabou de treinar, aí você vem 15 minutos pós-treino, 30 pós-treino, 45 pós-treino, 60, 75, 90, 120 minutos pós-treino. E, né, na vertical a gente tem o percentual de potencial anabólico. Isso significa recuperação imediata? Não, isso significa potencial, ou seja, quem está ativo, as enzimas de recuperação estão ativas, os hormônios estão sendo liberados, é mais ou menos isso. Pós-treino, reparem que sem comer nada, a gente sai já de um potencial alto, né, de potencial anabólico alto, e chega ao 100%. Por quê? Porque você sofreu um desgaste, gente. O corpo sofreu um desgaste e precisa se recuperar. Então, o próprio corpo cria um ambiente propício à recuperação. Então, libera hormônios. O treinamento intenso, por exemplo, aumenta a liberação de GH. GH no fígado produz GF1, que é um fator de crescimento semelhante à insulina 1, que leva à síntese proteica. Aumenta o próprio treinamento de força, se for um treinamento de força, aumenta a atividade de mTOR. Se for um treinamento aeróbico, aumenta a atividade de AKT. Ou seja, o treino aumenta a atividade de enzimas, né? Aumenta a liberação de hormônios. Tá? Então, prepara o corpo para a própria recuperação. E é comum falarmos, né, na nutrição que ingerir proteína pós-treino é importante. Só que há uma confusão. Essa proteína no pós-treino é importante para quê? Para servir de tijolinho para a construção? Não. Porque a construção muscular ela vai ser gradativa. Então, a gente leva, em média, 48 horas para recuperar o desgaste muscular de uma sessão de treinamentos bem feita. Então, como é que a proteína que eu dei no pós-treino vai recuperar meu músculo sozinha? Não vai, gente. Esqueça isso. O objetivo do consumo de proteína pós-treinamento é sinalização. É você sinalizar, é você melhorar ainda mais esse potencial anabólico. É você pegar um organismo que já está se preparando para a recuperação e torná-lo, né, mais eficiente ainda nesse aspecto. Eu costumo comparar sempre o seguinte: se vocês forem reformar a casa de vocês não vão começar colocando um tijolo em cima do outro. Decidi, vou reformar minha casa. Aí saio correndo para uma loja de material de construção e começo a comprar tijolo. Não existe isso. Primeira coisa que eu preciso ter é um projeto, eu preciso saber o que eu vou fazer. Eu não vou construir uma parede aqui no meio da sala da minha casa e depois eu falo, depois que eu vejo para que serve essa parede. Não existe isso.
Você sabe o que você vai construir, né? Vou construir um banheiro, vou aumentar a cozinha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você sabe, você tem um projeto. Pronto. No caso do corpo, é a mesma coisa. Só que quem cria o projeto é o treino. Se eu fiz um treino voltado para hipertrofia, eu estou criando um projeto de hipertrofia. Com o projeto em mãos, contrato a mão de obra, né? Então, eu vou lá, contrato um mestre de obra, uma equipe de reforma, de pedreiro, isso, aquilo, engenheiro, enfim, seja lá o que você resolver fazer em termos de equipe. Depois, com a equipe contratada, é que você compra o material, até porque aquela equipe, aquelas pessoas responsáveis pela obra, que vão dizer para você, olha, você precisa comprar tanto disso, tanto daquilo outro. Não é assim? Pois é. Nosso corpo é a mesma coisa. O treinamento cria o projeto. Esse momento pós-treino aí já é de contratação de mão de obra. Então, o próprio treino também estimula a contratação da mão de obra. Só que a ingestão de proteína pós potencializa isso. É como se essa ingestão de proteína no pós-treinamento, ela, né, garantisse que você está contratando uma equipe de reforma melhor. E por isso, o seu processo de recuperação tende a ser muito melhor. Tá? Tende a ser muito mais eficiente. E qual que vai ser o tijolo, então, João? Quem que vão ser, onde é que virá aí os substratos para esse processo de construção, de síntese, de recuperação desses músculos? Da alimentação de todo o dia. Então, não é o pós-treino que é importante, toda a alimentação é importante. Porque a todo momento você vai estar fornecendo substratos energéticos, aminoácidos, né, ácidos graxos essenciais, que são importantes para a síntese desses tecidos. Beleza? Então, primeira questão, o whey entra muito nesse sentido, né? Muita gente que usa o whey no pós-treino, pensando, para recuperar os músculos e tal. Você pode usar o whey no pós-treino? Pode. O que ele vai fazer nesse momento? Aumentar a aminoacidemia, fornecer aminoácidos essenciais, melhorar a contratação da mão de obra. Então, o whey é muito rico em leucina, né? A leucina aumenta a atividade de mTOR. Isso é importante para a recuperação, sim, tá? O whey pode potencializar, pode prolongar até a própria liberação de GH do treinamento, por ser muito rico em arginina. Então, tem todos os aminoácidos essenciais, isso é importante. Várias dessas estruturas são ativadas também pela presença de aminoácidos. Precisa necessariamente ser whey? Não. A questão é que o whey vai ser uma proteína mais facilmente digerida e absorvida, então você tem uma garantia de aproveitamento maior. Essa aqui é a questão. Mas o whey só pode ser usado no pós-treino? De jeito nenhum. Porque ele pode ser usado para sinalização, mas sim, ele também pode ser utilizado para o fornecimento dos substratos para síntese. Pode ser utilizado para o fornecimento ali dos aminoácidos, dos tijolinhos, né, para o processo de construção. Então, usar um whey em outro momento, num lanche, na última refeição, são estratégias nutricionais que a gente adota para aumentar o aporte proteico total. Tá? Então, essa é que é a questão. Como vai ser? Eu tenho que usar no pós-treino e em outro momento? Aí vai depender muito da estratégia nutricional. Vai depender muito do que o nutricionista pensou e prescreveu para cada indivíduo. Não adianta eu querer ficar aqui, tem que ser desse ou daquele jeito. Existem milhares de formas diferentes de você encaixar esse suplemento. O que mais importa do whey? A qualidade da proteína. Então, uma proteína com muita qualidade em termos de perfil de aminoácidos. E é uma proteína muito fácil de digerir e absorver. Então, o aproveitamento dela é muito significativo. Não é à toa, por exemplo, que o whey protein entrou, né, como protocolo no pós-cirúrgico bariátrico. Então, a cirurgia bariátrica dificulta muito a digestão e absorção de proteínas. Hoje, o que é recomendado em termos de protocolo para quem faz cirurgia bariátrica no pós-cirúrgico é usar o whey, por ser uma proteína de mais fácil digestão e absorção. Tá? Um outro aspecto interessante, quando se fala de treinamento físico, suplementação, é o tal do catabolismo. Eu vou tomar tal coisa, vou tomar BCAA para minimizar o catabolismo, eu vou tomar isso, eu vou tomar aquilo, tal. Essa imagem ela representa o processo de síntese e degradação, especialmente a degradação de proteínas. Né? Então, a gente tem uma organela que é o proteossomo, que é responsável por fazer esse processo de degradação. Então, ele identifica a proteína a ser degradada por conta dessa estruturazinha aí chamada cadeia de ubiquitina, e a partir disso faz a degradação das proteínas. Mas o que importa? Como é que você minimiza o catabolismo muscular? Fornecendo energia para o treinamento. Ponto. Então, eu posso fazer isso, né? Porque você fala, BCA não serve, não funciona. Não é bem assim, não. BCA funciona.
Só que tem outras coisas muito mais simples que funcionam tanto quanto, e por isso, muitas vezes, em muitas situações, você não precisa usar o BCA. Não significa que ele não funciona. Ele funciona. Só que ele funciona tanto quanto para uma pessoa que está fazendo musculação, por exemplo, e quer minimizar a perda de massa muscular em treinamento, a pessoa tomar um carboidrato. Se a pessoa usa uma maltodextrina, vai estar gerando energia e possivelmente já vai estar gerando um efeito anticatabólico excelente. E a suplementação aí, nesse caso do BCA, não interferiria em nada. Mas a pessoa pode fazer só com a alimentação. Uma alimentação bem feita, pré-treinamento, ela consegue promover um efeito anticatabólico sensacional. Ah, João, mas não foi possível porque eu treino 5 horas da manhã, acordo 10 para 5, e aí realmente, nesse caso, você não tem tempo hábil de digestão. Se você não tem tempo hábil de digestão, você vai precisar lançar mão de outras alternativas, né? E aí, a suplementação de carboidratos, por exemplo, é uma possibilidade muito interessante. Por que diminuir o catabolismo é legal, né? Pensando em hipertrofia muscular? Simples, porque se você degrada, né, agride ali menos, é mais fácil você recuperar, tá? E aí as pessoas falam assim, não, mas você precisa degradar para poder sintetizar mais. Não, cuidado. As chamadas microlesões, né, são pequenos estresses que você provoca na fibra muscular, vão acontecer independente de qualquer coisa. Mas degradação muscular para gerar energia, degradação proteica, catabolismo proteico para geração de energia, ele nada tem a ver com o processo de hipertrofia. As microlesões que estimulam sim o processo de recuperação e consequente hipertrofia são geradas pelo estresse mecânico, não é um estresse energético, tá? É o estresse mecânico, ou seja, a carga que você colocou ali e executou, né, o movimento, estressou a fibra, beleza? O suprassumo, quando se fala aí em suplementação para hipertrofia, é essa tal dessa creatina. Gente, a creatina é uma substância de ocorrência natural, tá? Está presente em todo mundo, está presente nos nossos músculos e em alguns outros tecidos. E a creatina nada mais é do que uma forma evolutiva, né, que o nosso organismo encontrou para armazenar energia de explosão, ou seja, energia imediata. Então, a gente não armazena ATP, que é a nossa moeda de energia. A gente produz e usa, produz e usa, produz e usa. Então, não há um armazenamento. Mas imagine que se você está num baixo gasto energético, está parado, está sentado aqui como eu, em casa, tal, e de repente você precisa sair correndo na maior velocidade que você puder. Você sai de um gasto energético baixo para um gasto energético muito alto. Bom, a produção de energia de ATP, ela vai ser lenta para suprir isso. Então, imagine, eu pegar a glicose, passar pela glicólise, produzir piruvato, transformar em acetil-CoA, entrar no ciclo de Krebs, produzir NADH, FADH2, passa pela cadeia transportadora de elétrons, aumenta o índice de hidrogênio iônico da camada intermembrana mitocondrial, volta pela ATP sintase e produz ATP. Demora. Se não for assim, se for pelo ciclo de Core, glicose, piruvato, lactato, né? Lactato vai para o fígado, vai ser convertido de novo a glicose para voltar para a célula para sofrer glicólise de novo. Beta-oxidação, pior ainda, mobiliza, imagina, a mobilização de ácidos graxos, ou seja, ação da LHS, lipase hormônio sensível, mobiliza os triglicerídeos, mobiliza os ácidos graxos para a corrente sanguínea, chega até o tecido muscular, entra na mitocôndria via CPT, cada par de carbono vai sendo convertido a um acetil-CoA via beta-oxidação, cada acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, produz NADH, FADH2, cadeia transportadora de elétrons, aumenta o índice de hidrogênio iônico da camada intermembrana mitocondrial, volta pela ATP sintase, go! Brincadeira. E produz ATP. Né? Demora. A questão é, demora. Então, se você tem uma necessidade como essa de sair de um baixo gasto energético para um gasto energético muito alto, de uma hora para outra, seu corpo não conseguiria fazê-lo. E aí, evolutivamente, a gente tem esse sistema chamado sistema ATP-CP, que é o ATP que a gente está produzindo junto com a fosfocreatina. A fosfocreatina é uma molécula que também armazena energia e pode reciclar o ATP. Então, se é o ATP, você usa o ATP, a fosfocreatina vem junto esse ATP de novo, você pode usar o mesmo ATP mais de uma vez. E isso ocorre, imediatamente. Então, por isso, né, que a gente consegue ter explosão muscular, mesmo saindo de um baixo gasto energético. Ok.
Qual que é o diferencial? O que a creatina tem a ver com hipertrofia, então? Se eu suplementar creatina, eu vou aumentar a concentração total de creatina no meu corpo, isso vai gerar uma reserva de explosão, né, de energia de explosão maior, eu vou ter mais força. Se eu tiver mais força, eu treino com maior intensidade. Treinando com maior intensidade, a tendência é que, né, eu tenha um estímulo melhor de hipertrofia. Isso é verdadeiro, esse raciocínio é verdadeiro. Só que não é só isso. Creatina, gente, também, né, quando você faz suplementação, que ela entra na célula muscular, ela gera uma série de sinalizações importantes. E essa imagem está mostrando algumas dessas coisas. Então, a creatina, ela vai tanto gerar estímulos de aumento da atividade do mTOR, por exemplo, de síntese proteica, tá? Aumenta a translocação de glúteos, né, dos transportadores de membrana da célula, GLUT 4, GLUT 1, aumentando a captação de aminoácidos e de glicose. Você tem também uma sinalização para o desenvolvimento, né? Uma sinalização um pouco mais complexa, digamos assim, mas que leva ao desenvolvimento das células satélites, que também são importantes aí, né, para gerar hipertrofia muscular. Então, em resumo, a creatina, além de gerar mais força e proporcionar a possibilidade da pessoa treinar com maior intensidade, o que é fundamental para a hipertrofia, ela cria na célula um ambiente ótimo para a hipertrofia, porque aumenta a captação celular de glicose, energia, aumenta a captação celular de aminoácidos, matéria-prima para o processo de síntese proteica, aumenta a atividade de mTOR, que é um sinalizador, e tem trabalhos mostrando ainda que a suplementação de creatina aumenta a sensibilidade da célula ao hormônio testosterona. Entendam, não estou dizendo que creatina aumenta a testosterona, ok? Estou dizendo que a célula fica mais receptiva ao hormônio, mais sensível àquele hormônio, tá? O que também é importante para o processo de recuperação muscular, consequentemente, de hipertrofia. Então, de fato, a creatina é um suplemento diferencial para isso, tá? Dose, como é que usa, João? Como é que não usa? Bom, resumidamente, a creatina ela tem duas possibilidades. Fazer a saturação ou não fazer a saturação, né? Saturação consiste em, nos primeiros 5 a 7 dias, na primeira semana, você usar doses maiores, maciças de creatina, para rapidamente aumentar o aporte, né, total de creatina nos músculos. Depois desses 7 primeiros dias, você passaria a usar somente uma dose de manutenção. Ou, a outra possibilidade é você já iniciar na dose de manutenção. Eu recomendo para os meus pacientes da estética que comecem já com a dose de manutenção. A saturação, gente, ela só faz sentido para atletas em alguns casos, onde você precisa de um aumento muito rápido do aporte de creatina para gerar um aumento de força muito significativo em um curto intervalo de tempo, tá? Fora isso, esteticamente falando, a manutenção ela é mais do que suficiente, ela vai provocar a mesma resposta, mas é importante lembrar o seguinte: não se deve utilizar doses generalizadas de creatina. Então, aquela coisa de utilizar 5 gramas de creatina para todo mundo. Pô, imagine, eu tenho uma paciente de 50 quilos, que eu vou dar creatina, tá? Eu vou dar 5 gramas. E eu tenho pacientes fisiculturistas com 100 quilos, que eu vou dar o mesmo 5 gramas de creatina. Faz sentido isso? Eu tenho uma pessoa de 50, outra de 100 quilos, tá? Uma tem muito mais massa muscular do que a outra. Faz sentido eu dar a mesma dose para todo mundo? Tem alguma coisa errada aí, né? Pois é, essas doses generalizadas, não é que ela está errada, mas o risco de você tá superestimando, subestimando essa dose existe e é grande. Então, hoje a gente trabalha com prescrição por quilo de peso corporal. 0,07 grama por quilo de peso corporal, ou seja, 70 miligramas por quilo de peso corporal, tá? Dose única, né, por dia. Qual o momento, João? Quando acorda, pré-treino, posta, se é para aumentar a força, é pré-treino. Gente, a creatina só dá resultado de forma crônica. Você precisa ficar usando para que o resultado chegue. Então, não adianta tomar pré-treino. Se você quiser, psicologicamente falando, foi importante para você, tome. Mas você pode tomar em qualquer horário. Tem, sim, alguns trabalhos que mostram que o aproveitamento pode ser melhor no pós-treinamento, mas não significa mais resultado, significa aproveitamento. É diferente, beleza? Outra possibilidade, né, de suplementos interessantes aí para a hipertrofia muscular são os vasodilatadores. Então, a gente tem suplementos com arginina, com citrulina, existem as fontes orgânicas de nitrato, né? O sumo da beterraba, por exemplo. E o que vai acontecer? Vasodilatação, gente, é uma atividade natural. O corpo, né, promove vasodilatação por si,
porque é importante para aumentar a irrigação do tecido. Então, quando você treina, independente de tomar suplemento qualquer, você gera o aumento do calibre dos vasos daquele músculo que você está trabalhando, porque precisa chegar mais sangue. Chegando mais sangue, chega mais oxigênio, chegam mais nutrientes, e retira daquele músculo com maior eficiência lactato, né, derivados de amônia, ou seja, o que provoca a fadiga, a sensação de fadiga. Não necessariamente a fadiga, mas a sensação. Então, a vasodilatação ela já ocorre naturalmente. O que a gente faz com os suplementos é potencializar essa vasodilatação. Tá? Porque quem estimula a vasodilatação é o próprio treinamento físico. Certo? A arginina ela é precursora do regulador, assim como a citrulina, são precursores do regulador da dilatação, que é o óxido nítrico. Tá? Então, o óxido nítrico, depois de produzido lá no endotélio vascular, na parede do vaso sanguíneo, ele sai dali e vai para a camada muscular que envolve o vaso. Então, todo vaso sanguíneo ele tem uma fina camada de músculo que envolve ele. Quando esse músculo contrai, a luz do vaso diminui. Quando esse músculo relaxa, a luz do vaso tende a aumentar. Tá? E é isso, o óxido nítrico acaba regulando, promovendo um relaxamento dessa musculatura lisa vascular, ou seja, desse músculo que envolve o vaso. Cuidado para não confundir, não estou falando que relaxa esse músculo estriado, tá? Estou falando da musculatura lisa vascular. Então, e esse relaxamento leva ao aumento da vasodilatação. Aumentou a vasodilatação, chega mais sangue. Chegando mais sangue, mais oxigênio e nutrientes. Então, vamos dizer que o músculo recebe um aporte maior de substratos para desempenhar um bom trabalho em treinamento. E, além disso, retira desse músculo com maior eficiência lactato, amônia e marcadores de fadiga. Então, a tendência é que a pessoa que faz o uso de um vasodilatador, ela tem uma menor sensação de fadiga. Se eu sinto menos a fadiga, a tendência é que eu treine mais. Consequentemente, o estímulo aumentado, né? E eu colho os frutos disso daí, desse estímulo aumentado, tá? Uma outra substância que muita gente pensa, quando pensa em hipertrofia e tal, na verdade, pensam muito nas suplementações para o emagrecimento, é a cafeína, né? Então, a cafeína, ela é vista por muitas pessoas como um emagrecedor, e tem essa correlação também, a gente vai falar de cafeína, quando a gente fala de suplementação para emagrecimento também, ela tem algumas coisas muito interessantes para o processo de emagrecimento, então pode aumentar o processo de mobilização de gordura, mas o que a cafeína faz de mais importante é atingir uma região do cérebro chamada bulbo, onde são produzidas as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. E essas substâncias, em resumo, elas são capazes de aumentar o potencial físico. Então, diminui a percepção subjetiva do esforço, aumenta o recrutamento de fibras musculares, diminui o tempo de resposta cérebro-músculo. Ou seja, a cafeína aumenta o potencial físico. É uma substância ergogênica, melhoradora de desempenho. Tá? Gente, se eu tomo uma cafeína, meu objetivo é hipertrofia. Eu tomo uma cafeína, eu vou para o meu treino e eu treino de forma mais intensa, é lógico que sim, a cafeína é um suplemento também que pode ser usado para potencializar a hipertrofia muscular. Só tem que ser pensada como. Né? Ah, João, mas a pessoa não vai emagrecer porque aumenta o gasto energético. Gente, o que emagrece é balanço energético negativo. Né? Se a pessoa gastou mais, mas comeu mais, vamos lá, eu gasto 6.000 calorias por dia, mas eu como 7.000, eu vou emagrecer? Né? Óbvio que não. Então, esquece essa maluquice, que só porque usou algo que aumenta o gasto energético e tal. Se fosse assim, quem não quer emagrecer não poderia treinar, porque todo treinamento aumenta o gasto energético. Não tem lógica. Então, não dá para pensar. É parar de pensar no ponto isolado. Afasta um pouquinho esse olhar, tira um pouquinho o olho do microscópio. Né? Não fica olhando um ponto só, não. Olha o todo. Olha o ponto, é importante. Entender que o metabolismo celular é fundamental. Mas é fundamental também, tirar esse olho depois do microscópio e olhar o organismo como um todo. Né? Olhar o ser humano que você está tratando e não a célula que você está cuidando. Tá? Então, você não está fazendo cultura de células, você está tratando um ser humano ali. E precisa, né? A gente precisa tratá-lo como tal, a gente precisa enxergar como um organismo complexo mesmo.
Não adianta ficar pensando só num gatilho. Enfim, então, cafeína, nesse caso, só vai servir de fato para melhorar, pensando em hipertrofia, para potencializar o treinamento físico, tá? Então, deve ser ingerida no pré-treinamento. Recomendo, né, que as pessoas utilizem aí algo em torno de 3 miligramas por quilo de peso corporal, tá? Então, 3 miligramas por quilo de peso corporal. Pode chegar até 6, mas eu recomendo que comece com 3, é suficiente. 1 hora antes, meia hora antes ali do treinamento. Mas é importante também esclarecer mais uma coisa, tá? Nem todo mundo tem efeito com cafeína. Então, se você é alguém que você conhece, já tomou cafeína e não sentiu nada, sem desespero, você não é, né, fora do tempo. Só que é uma substância que não provoca a resposta de todo mundo, e isso é genético, tá? Falaremos mais sobre isso na aula de emagrecimento. Mas entendam isso, nem todo mundo tem efeito com cafeína, tá joia? E uma outra substância, né, que eu gosto de pensar na hipertrofia muscular, mas só e exclusivamente só se de fato essa pessoa treinar intensamente, treinar muito bem, é a beta-alanina. Então, beta-alanina ela é precursora, né, junto com a histidina, que a gente já tem em abundância no corpo, da formação de carnosina. Carnosina é, vamos dizer, um agente tamponante. Então, toda vez que a gente intensifica o treino, que a gente intensifica a utilização de ATP, você libera muito hidrogênio, que tem caráter ácido. Então, aquela sensação de queimação do músculo, quando você está fazendo musculação, por exemplo, vem, né, do grande uso de ATP e da grande liberação de hidrogênio. A carnosina ela consegue neutralizar boa parte desse hidrogênio, diminuindo essa sensação de queimação, e isso, obviamente, facilita a melhora da intensificação do treino. Porque quando você sente muito aquela dor de queimação, às vezes você não consegue intensificar a carga ou aumentar o número de repetição, né? E se você diminuir essa sensação, você vai potencializar a possibilidade, né, desse treinamento, certo? Então, o caminho é esse. Bom, galera, é óbvio que aqui, né, nessa aula a gente precisa encurtar um pouco as coisas, mas eu acho que deu para plantar algumas sementinhas aí na cabeça de vocês para que a gente comece a desenvolver, né, estudos. Lembrando que para quem está lá no canal do Telegram, eu vou colocar daqui a pouco lá, tá? Entre hoje e amanhã, na verdade, eu vou colocar artigos sobre cada um desses suplementos para que vocês se embasem, né, um pouco melhor, para que formem a opinião de vocês acerca, né, de cada uma dessas coisas. Mas, de antemão, eu vou deixar aqui, né, os contatos, deixar aí para quem não tem, o canal do Telegram está aí embaixo, vale a pena, é super legal. E vou ver se dá tempo, não sei, porque daqui a pouco o Instagram me corta aqui por causa do tempo, né, da live, mas eu vou ver se dá tempo de responder algumas coisas ali. Eu vi que algumas pessoas colocaram perguntas aqui, eu vou ver se eu consigo responder ao que colocaram, beleza? Mas de antemão, vou deixar logo aqui, meu muito obrigado pela presença de vocês aqui, por estarem comigo nessa semana de suplementação. E se liguem, porque tem muita coisa aí para acontecer durante a semana que a gente possa conversar, tá? Deixa eu ver aqui só, com relação aqui a algumas perguntas que a galera fez, tá? Deixa eu voltar aqui para o início. É possível hipertrofiar e diminuir? Deixa eu colocar aqui, acho que dá para... Se aparece aí, pronto. É possível hipertrofiar e diminuir o percentual de gordura juntos? Possível tá? Não é fácil. Não é fácil, mas possível é sim. Só que isso depende muito de estratégia nutricional, tá? Então, tem algumas estratégias aí que precisam ser muito bem desenhadas. A estratégia conjunta de treinamento com a alimentação muito bem casadas. Então, mas é possível sim. Qual a dose de betalanina, né, que eu recomendaria? A dose ela varia de 4 até 6 gramas de betalanina. É importante fracionar essa dose, tá? Então, não coloque dose, gente, maciças de uma única vez, porque a betalanina provoca aquela sensação de parestesia, de formigamento. E apesar daquilo dali não gerar grandes consequências negativas, gera um incômodo muito grande. Gente que não consegue usar a betalanina pelo excesso daquela sensação de formigamento, tá? Então, cuidado aí com essa dose. É bom fracionar isso ao longo do dia. A tela está travando. Alguém falou aqui que a tela está travando, que não
Não viu o link. Quem não vê o link do Telegram, tiver algum problema aí, não estiver vendo a imagem, depois me manda um direct que eu mando o link, tá? Sem problema. Quando o paciente acorda muito em cima da hora do treino, poderia ser um suco ao invés de um suplemento de carbo? Até pode, Janaína, ser um suco, mas tem que pensar em quanto tempo antes, se vai ou se não vai colocar açúcar, o que vai acrescentar nesse suco. Entenda que assim, a pessoa acordou, ela pode treinar diante de jejum? Até pode, se ela tiver com a reserva de glicogênio preenchida. Então depende muito da estratégia nutricional que está sendo utilizada, do que ela comeu no dia e principalmente na noite anterior. Então tem algumas coisas que a gente leva em consideração aí para assim, para de fato dizer, olha, pode isso, não pode aquilo, e aí por aí vai. Tem alguma contraindicação para o uso de vasodilatadores? Não, a princípio não tem. Tem muita gente, mas eu tenho pressão baixa, tal. Gente, entenda, você só vai usar vasodilatador pré-treinamento. E o próprio treinamento intensifica, né, a pressão arterial. Então, dificilmente, nunca ouvi nenhum caso, nenhum relato científico de alguém que tenha utilizado um suplemento vasodilatador e tenha tido qualquer problema. Até porque o processo de regulação da pressão arterial, ele é variável, tá? Existem outros estímulos que contrarregulam isso. Então, se a pressão começar a cair demais, o corpo tende a liberar vasoconstrictores, né? Para promover um controle disso daí. Sim, importante. Minha equipe está aqui, né, do lado. Pedindo para eu lembrar de avisar vocês que eu vou liberar o material da aula, tá? Os slides e tal. Então, quem está lá também no canal do Telegram vai receber isso. A galera que se inscreveu vai receber também o link lá por e-mail e tal, para poder ter acesso a esse material. Proteína deve ser fracionada ao longo do dia pensando em hipertrofia? Paulo, vamos lá. Uma discussão, e pode ser uma pergunta interessante, porque existe uma discussão, existe muita gente, muitos nutricionistas que hoje falam assim, o mais importante é a quantidade total de proteína do dia, a carga total de proteína do dia. Independente do momento de uso e tal. Eu acho assim, acho uma discussão besta essa, para ser muito sincero, que é o seguinte, sim, distribuir proteína ao longo do dia, a depender de como você faz, se mantém a aminoglicemia, é um diferencial, é importante. Mas o mais importante é a carga de proteína total. Ok, beleza, eu concordo. O mais importante é a carga total de proteína do dia. Mas peraí, eu não posso fazer as duas coisas? Eu não posso dar a quantidade total de proteína do dia adequada e fracionar isso ao longo do dia de forma adequada também? Então, por isso que eu acho uma discussão boa. Mas sim, né, é um diferencial, é importante, melhora os processos de síntese, né, o estímulo de sinalização para recuperação. Tá? Qual a quantidade do whey? Depende muito para que você vai usar o whey e qual é o momento do dia que você vai utilizar. Gente, ó, só falando, tenho 2 minutos só aqui, vou responder essa pergunta, tá? Porque não tem mais tempo, infelizmente o Instagram limita, né, a gente. Mas, o que acontece? A quantidade de whey depende muito do momento e de como você está fazendo sua alimentação ao longo do dia, tá? E para que você vai usar. No pós-treinamento, tá? O ideal é que você dê de 0,25 a 0,5 grama por quilo de peso corporal, tá? Então, é mais ou menos de 0,25 a 0,5. No pós-treino. Nos outros momentos, depende muito da alimentação e de que aporte proteico que você quer colocar para aquela pessoa, tá? Deixa eu ver se dá tempo. Acho que dá tempo para mais um aqui. Tem gente agradecendo. Obrigado a vocês, gente. Sentir fome durante o treino, quais as possíveis causas? Uma causa muito comum é erro alimentar. A pessoa come pré-treinamento carboidratos muito simples, um tempo antes, isso libera muita insulina, a insulina acelera a captação celular de glicose e aí repentinamente cai a quantidade de glicose da corrente sanguínea e aí a pessoa sente duas coisas, fome e prostração. Então sabe aquela galera que vai para academia e chega lá e fica bocejando? Possivelmente, não estou dizendo que 100% das vezes, mas possivelmente isso é erro alimentar, isso é prostração por pico de insulina prévio, tá? E aí cai a glicemia, a pessoa tende a ficar com esse down, assim, essa queda do padrão energético. Beleza? Galera, infelizmente o tempo está se esgotando. Mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que é um prazer enorme ter vocês aqui e fiquem ligados, né? Quarta-feira a gente volta com outra aula e vão lá acessar o canal do Telegram,
tem coisas muito legais para vocês, tá? Então, um beijo, até a próxima.